Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria. Chegamos ao nosso penúltimo dia de consagração a São José. Amanhã é o grande dia da nossa consagração e o dia do nosso pai padroeiro, desse santo a qual nós estamos nos consagrando. Então vamos ao nosso penúltimo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Chegamos ao nosso 32º dia de consagração a São José. E hoje sobre o título de Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. E a frase de hoje é do Papa São Paulo VI, e ele fala exatamente assim: a Igreja invoca São José como seu patrono e protetor, por meio de uma confiança inabalável de que ele, a quem Cristo desejou confiar o cuidado e a proteção de sua própria infância, humana e frágil, continuará desempenhando do céu sua tarefa protetora, a fim de guiar e defender o corpo místico do mesmo Cristo, o qual está sempre fraco, sempre sob ataque, sempre em estado de perigo. Papa São Paulo VI. Meus irmãos, esse é um dia onde nós precisamos entender o que significa a proteção de São José na nossa igreja. Por que ele é considerado esse patrono da nossa igreja? Não é verdade? Nós precisamos entender que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, não é? A nossa igreja, né, principalmente Roma, né, o Papa, eles precisam fazer com que a cada dia a igreja seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não é verdade? E nós precisamos, nós que estamos inseridos dentro da igreja, nós precisamos saber diferenciar até mesmo o que são as coisas de Deus e o que não são as coisas de Deus. Infelizmente, nós precisamos defender a igreja hoje em dia, até mesmo dos cristãos católicos. Hoje em dia, muitos de nós que somos leigos, precisamos defender a igreja de Cristo, até mesmo de muitos sacerdotes. E o próprio padre Donald, ele coloca isso daqui também no livro. Ele fala assim, de que infelizmente a igreja deve ser protegida também de padres e bispos heterodoxos e espiritualmente fracos. Meus irmãos, nós nunca podemos abandonar a nossa fé por causa de uma pessoa, de outra pessoa, de padre, por causa de catequese, por causa de qualquer pastoral, por causa de coordenador, por causa de nada disso. Isso é uma coisa que há mais ou menos uns 5, 6 anos eu passei por uma situação muito difícil ali dentro da igreja. E uma vez um amigo meu falou, cara, você tá na igreja por causa de quê ou de quem? E nós precisamos exercitar isso todo santo dia. Porque nós precisamos estar na igreja único e exclusivamente por causa de Jesus Cristo. Nós precisamos participar da Santa Missa por causa de Cristo. Nós precisamos entender a Santa Missa por causa de Cristo. Se a gente vai à Santa Missa só para poder cumprir o nosso preceito, meus irmãos, alguma coisa está errada na nossa vida. Porque senão a gente vai para a igreja aquela 1h ali, né, 1h20, 1h30 de um domingo, já preocupado com a segunda-feira, preocupado com o almoço, preocupado com a janta, preocupado com tudo, e a gente não vive a missa. Porque muitas pessoas não entendem o sentido da missa. Não entende que existe o ato penitencial, não entende que é onde eu me coloco a fazer, né, a pedir perdão a Deus por tudo aquilo que eu fiz de errado, né, desde que não seja o pecado mortal, né, esses pecados veniais pequenos que a gente vive, é nesse momento ali, né, onde eu me coloco a pedir perdão a Deus, não é verdade? Depois a gente tem todo o ato da liturgia, sabe? A missa, ela não começa na hora que o padre faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missa, ela começa até mesmo antes. Sabe, você chegar alguns minutos antes, já entrar em sintonia com a missa,
sabe, já ir acalmando o seu coração, acalmando os seus pensamentos, sabe, para adentrar tudo aquilo que vai ser falado, tudo que vai ser visto ali na Santa Missa. Não é verdade? A Santa Igreja, ela precisa ser defendida por nós, leigos. Porque muitas das vezes, pessoas não entendem o que ali acontece e ficam falando mal da nossa igreja. Fala que nós somos adoradores de imagem, né? De que aquilo que nós vivemos ali, né? O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é apenas uma representatividade. E se fosse representatividade, o próprio Jesus teria nos falado, quando ele falou para os apóstolos, né, onde ele falou que é verdadeiramente corpo e é verdadeiramente sangue. Muitos deixaram de seguir a Jesus e falaram: isso é duro demais para nós. Como assim você vai dar o seu corpo e você vai dar o seu sangue? Né? E Jesus fala para os apóstolos, ele fala: e vós também não vais? E Pedro, como verdadeiro chefe da igreja, ele fala: Senhor, a quem iremos? Porque tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Não é verdade? Então, quando nós falamos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiramente corpo e é verdadeiramente sangue. E nós precisamos aprender todos os dias o que significa isso. É por isso que nós, cristãos, precisamos participar verdadeiramente da Santa Missa como sendo algo único na nossa vida. Porque a missa, ela nunca é igual. Sabe? A cada missa é como se o Jesus tivesse vindo, sabe, novamente, quando as palavras são proferidas pelo Padre, é verdadeiramente o Calvário novamente, onde Jesus se doa por cada um de nós, mais uma vez e mais uma vez. Nós possamos entender que existe uma igreja santa e existe uma igreja pecadora, onde a igreja em si, ela é santa. Mas algumas pessoas falam que a igreja é pecadora porque nós somos pecadores. E nós estamos dentro da igreja. O Bruno peca. Às vezes o Bruno fala mal. Às vezes o Bruno faz coisas erradas. E às vezes pode ter um irmão que vai ficar chateado com a igreja por causa do meu ato. Talvez aconteceu isso com você. E talvez você esteja até mesmo afastado da igreja de participar da Santa Missa por causa disso. E se você é essa pessoa, meu irmão, você precisa voltar imediatamente para a Santa Missa. Você precisa se confessar, você precisa voltar a comungar imediatamente, porque Cristo deu a vida por você, e não eu, ou até mesmo não a outra pessoa que fez o mal para você. Nós precisamos defender a igreja, nós precisamos defender a Cristo. E defender a Cristo, muitas das vezes, não é você brigar com o outro, mas às vezes é até mesmo a gente silenciar a nossa fala, como São José fez várias vezes. Não é verdade? Ele ficou quieto e ele agiu quieto, sabe? Ele ficou quieto, sabe? Ele não brigou, em momento nenhum existe isso, sabe? E às vezes no silêncio é quando a gente mais fala, entende? Então nós precisamos defender a nossa igreja nesse sentido, sabe? Jesus conta conosco, sabe? Se o seu padre, se o seu bispo, se o seu sacerdote está falando algo que às vezes você acha estranho, existem duas coisas que são fundamentais para atestar a nossa fé, independente de sacerdote, independente de padre, de bispo, de quem seja. Busque sempre a Sagrada Escritura e sempre o Catecismo da Igreja Católica. Sempre o Catecismo da Igreja Católica. Essas são as duas armas principais de qualquer cristão. E aí, meu irmão, não existe sacerdote nenhum falar para você. Se ele está indo contra o catecismo e se ele está indo contra a Sagrada Escritura, com certeza ali existe alguma coisa. Então nós precisamos rezar pelos nossos sacerdotes, rezar pela nossa igreja, para que verdadeiramente muitos sacerdotes possam voltar a esse primeiro amor. Então que nessa ladainha que nós vamos colocar agora, amanhã com a nossa consagração, que nós possamos entender tudo isso que São José passou para cada um de nós e que nós possamos viver protegendo a nossa igreja nesse dia de hoje, entendendo o que significa a Santa Missa, entendendo o que significa esse derramar do Espírito Santo sobre a nossa igreja e sobre a nossa vida, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo o príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.